Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo ao nosso quarto dia do nosso Retiro Quaresmal. Nesse retiro nós queremos mergulhar um pouco mais na intimidade com Deus e também no conhecimento de quem somos nós, da nossa verdadeira vocação, daquilo que Deus nos chama para ser. Ontem nós vimos que a nossa vida nesta terra é uma vida efêmera, passageira. Nós não temos aqui morada permanente. Mas apesar de sermos meros mortais, nós trazemos dentro do nosso coração uma sede de infinito. Nós trazemos dentro do nosso coração uma sede por algo mais. E Santo Agostinho, mais uma vez, nos ajuda a entender quem somos nós, quando ele diz: Senhor, fizeste-nos para vós, e o nosso coração está inquieto enquanto não repousar em vós. O nosso coração foi feito para Deus. Esta é a nossa verdadeira vocação, nosso verdadeiro chamado, estar com Ele, estar unido intimamente a Ele. No céu, um dia, mas já nesta terra, somos chamados a começar a viver aquilo que queremos viver eternamente com Ele no céu. O Catecismo da Igreja Católica, logo no início, ele começa a nos falar desta realidade, desta sede, desse desejo que o homem traz dentro do seu coração. No número 27 do Catecismo, nós podemos ler o seguinte: o desejo de Deus está inscrito no coração do homem, já que o homem é criado por Deus e para Deus. E Deus não cessa de atrair o homem a si, e somente em Deus o homem há de encontrar a verdade e a felicidade que não cessa de procurar. Porém, esta realidade de que nós fomos criados para buscar o infinito e temos uma sede de algo mais, também ela pode ser negligenciada por nós. O Catecismo expressa isso da seguinte maneira: mas esta união íntima e vital com Deus pode ser esquecida, ignorada ou até rejeitada explicitamente pelo homem. Podemos esquecer da nossa verdadeira vocação, podemos esquecer do nosso verdadeiro chamado, do sentido primeiro da nossa vida. Mas o fato é de que nós somos, sobre esta terra, um coração inquieto. Santo Agostinho, na frase que nós dizíamos antes, o nosso coração está inquieto enquanto não repousa em vós, ele expressa essa grande verdade do homem. O homem tem um cor inquietum, um coração inquieto. Basta a gente perceber esta realidade numa experiência no exemplo que nós podemos constatar. Uma criança, às vezes, ela quer muito ter, por exemplo, uma bicicleta, porque ela acha que ela vai ser a criança mais feliz do mundo se ela tiver aquela bicicleta. Então ela pede para os seus pais e os seus pais lhe dizem que se ela se comportar bem, ela ganhará a bicicleta no final do ano. E ela se esforça, ela se empenha para ganhar aquela bicicleta, faz todo o possível. E ela acha que o dia que ela tiver aquela bicicleta, ela vai ser a criança mais feliz do mundo. E chega então o tão esperado dia de ela receber aquele presente que ela guardou por tanto tempo. Ela recebe a sua bicicleta e no primeiro dia, quando recebe, anda naquela bicicleta o dia inteiro, corre para lá, para cá e se cansa, vai dormir cansada, de tanto que ficou feliz e do tanto que usufruiu daquele bem que recebeu. Porém, passado alguns dias, a bicicleta já começa a ficar de lado. A bicicleta começa a ficar jogada, a mãe precisa ficar brigando para tirar do sol, para tirar da chuva, para cuidar daquele bem que, segundo o coração daquela criança, traria para ela toda a felicidade. Ela vê que quando ela possuiu aquilo, ela não encontrou naquele bem toda a felicidade que ela tinha. Nós somos esta criança. Nós também, muitas vezes, colocamos a nossa esperança nos bens e achamos que, se possuirmos algumas coisas, vamos ser felizes. Mas, como nós vamos ver, nós nunca estamos satisfeitos. O nosso coração sempre está inquieto. Nós trazemos dentro do nosso coração um desejo por algo mais que nós nem sabemos explicar. E tantas vezes ficamos confusos quando experimentamos esse desejo dentro de nós e não sabemos o que ele é, de onde ele veio e por que ele está em nós. Um autor cristão chamado C.S. Lewis, ele tem um livro chamado Cristianismo Puro e Simples, em que ele apresenta nesse livro um chamado argumento do desejo.
ele diz que não existe nenhum desejo no nosso coração humano que Deus tenha colocado que não possa ser satisfeito. Por exemplo, se nós temos sede, existe a água. Se ele diz, se o patinho quer nadar, existe também o lago onde ele pode nadar. Existem desejos na natureza e no coração humano que eles têm os seus correspondentes. Todo desejo tem algo que lhe corresponde, que lhe completa, que lhe preenche. Mas ele diz, quando eu olho para o meu coração, eu enxergo que eu tenho um desejo, uma sede que nada nem ninguém desse mundo pode satisfazer. E então ele conclui, eu só posso dizer que eu não fui criado para este mundo, que eu fui criado para outro mundo. E ele complementa este seu argumento dizendo, tenho de manter viva em mim a chama do desejo pela minha verdadeira terra natal, a qual só encontrarei depois da morte, e jamais permitir que ela seja arrasada ou caia no esquecimento. E agora algo muito importante que esse autor nos diz. Tenho de fazer com que o principal objetivo da minha vida seja buscar esta terra e ajudar as outras pessoas a buscá-la também. Nós somos esses corações inquietos que estão à procura da nossa verdadeira felicidade, da nossa terra natal, daquilo que pode contentar e satisfazer a nossa alma. E isso nós só encontraremos em Deus. Só Ele pode preencher plenamente o nosso coração. Existe ainda um outro autor russo, chamado Dostoiévski, que ele dizia que dentro do nosso coração existe um buraco do tamanho de Deus, que só Deus pode preencher plenamente o nosso coração. E ainda falando sobre esse desejo, esta sede, esse algo que nós experimentamos dentro de nós, um desejo de algo mais profundo, algo maior, um outro santo da nossa igreja nos ajuda a meditar sobre esta realidade. Santo Hilário de Poitiers, ele descreve um pouco o seu itinerário, o seu encontro com Deus, o seu encontro com o cristianismo, a sua volta para Deus. E ele escreve o seguinte, pus-me a investigar o sentido da vida. Riqueza e lazer atraem em primeiro lugar. Os homens, porém, em sua grande maioria, descobriram, por força de sua própria natureza, que há algo melhor a fazer do que satisfazer a gula e matar o tempo. A vida foi dada ao homem para realizar uma obra de valor e praticar uma arte de qualidade. A vida deve ter sido concedida em vista de algum proveito para a eternidade. Não se pode atribuir ao dom de Deus uma existência atribulada de angústias, afligida por tantas contrariedades e que por si mesma nada pode senão consumir-se, desde o balbuciar do berço até as lamentações da velhice. Alguns homens puseram em prática a paciência, a castidade e o perdão. Para eles, viver bem consistia em agir e pensar bem. O Deus imortal poderia ter nos dado a vida sem outro horizonte além da morte? Poderia ter nos inspirado tal desejo de viver apenas para terminar no horror da morte? E Santo Hilário, ele vai concluir depois dizendo que não. Deus não teria colocado esse desejo no nosso coração se ele não pudesse saciá-lo. E como foi que ele saciou esse desejo? E como foi que ele nos preencheu esse desejo? Enviando o seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, a esse mundo. Santo Hilário diz que na encarnação do Verbo, no Verbo que se fez carne e habitou entre nós, nós encontramos a própria razão do nosso existir. Porque Jesus sendo Deus, também se faz homem. O homem perfeito que vem revelar o homem ao próprio homem. Deus nos enviou o seu Verbo para que através dele nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus, participantes da natureza divina, sermos adotados verdadeiramente como filhos, sermos chamados de filhos, e não existe nada de maior do que isso. Por isso, para Santo Hilário, em Jesus nós encontramos tudo o que nós necessitamos. E aqui nós podemos complementar Santo Hilário com uma outra grande santa, que viveu, na verdade, a pequenez, Santa Teresinha do Menino Jesus. Santa Teresinha tem um poema que ela compôs, chamado Jesus Só, que ela expressa esta realidade, de que em Jesus
nós encontramos tudo aquilo que nós necessitamos. Jesus é aquele que pode saciar verdadeiramente a sede do nosso coração. Santa Teresinha escreve assim no seu poema: Meu ardente coração quer dar-se sem cessar. Ele precisa demonstrar sua ternura. Ah, quem há de compreender meu coração? Que coração quererá me corresponder? Mas em vão procuro esta resposta. Jesus, só tu podes contentar minha alma. Nada pode me encantar na terra. A verdadeira felicidade não se encontra aqui. Esta expressão tão bela, Jesus, só tu podes contentar minha alma. Certa vez eu estava participando de uma aula e um professor meu fez uma pergunta também bastante intrigante. Ele disse: se Jesus não é capaz de satisfazer todas as nossas expectativas, todas as nossas esperanças, os nossos desejos, quem nesse mundo haverá de satisfazer? Quem haverá de nos preencher totalmente? Santa Teresinha compreendeu isso plenamente. Jesus, só tu podes contentar minha alma. É Jesus quem pode saciar verdadeiramente a sede do nosso coração. Mas é interessante que Jesus também, ele teve uma sede. No alto da cruz, Jesus também, naquele momento cruel, ele expressa também a sua sede, dizendo: tenho sede. E a própria Santa Teresinha, ela vai refletir sobre esta frase de Jesus, esse clamor de Jesus que estava sedento. E ela vai dizer, naquele momento, Jesus tinha sede de que nós tivéssemos sede dele. Jesus tinha sede de que nós tivéssemos sede dele. E quando Jesus dizia ter sede na cruz, na verdade, era o amor da sua criatura que ele estava reclamando. Meus queridos irmãos, nós trazemos dentro do nosso coração uma sede de Deus, uma sede que nada nesse mundo pode preencher. Trazemos dentro do nosso coração um desejo de Deus. Por isso devemos buscá-lo com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Só nele, só em Jesus, nós encontramos a nossa verdadeira alegria, a felicidade que tanto buscamos. Eu convido você a continuar este seu retiro quaresmal, tirando todos os dias um momento para você falar com Deus, entrar na intimidade com Ele e viver esse momento de profunda comunhão, de conhecimento de quem é Deus e de conhecimento também da sua própria natureza humana, conhecimento de quem é você. Deixo como sugestão para meditação o Salmo 61, 62, ou ainda, se você quiser, o Salmo vizinho dele, o Salmo 62, 63, também expressam uma realidade bastante parecida. O Salmo 61 nos fala que só em Deus a nossa alma tem repouso. E o Salmo 62 nos fala de que a nossa alma, a nossa carne anseia pelo Deus vivo. E uma frase que você pode refletir durante todo esse dia é esta: só em Deus a minha alma tem repouso. Deus te abençoe.